abençoar, Senhor, todas as pessoas, Senhor, que aqui ofertaram, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, aquelas que não puderam, Senhor. Que o Senhor venha suprir, Senhor, a necessidade de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Olha o tutu aqui, o pastor Fábio. Glória a Deus. Pode se assentar. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. O Evangelho de Lucas, capítulo 19. Eu esqueci de falar uma coisa. As blusas para criança, vai lá, Tutu, também. As blusas para as crianças é por encomenda. Aí você pode nos pedir, pode pedir para mim, para o Dal, para a Pamela, para a Vanessa, aí a gente dá um jeito e traz para o seu filho, tá bom? Evangelho segundo Lucas, o médico. Capítulo 19, nós vamos ler do versículo 1, do versículo 1 até o versículo 10. Amém? Glória a Deus. Se você não achou, dá uma olhadinha no telão. A palavra do Senhor diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, fala assim, um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Maioral dos publicanos e rico. Pega isso. Versículo 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedaria com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Feche seus olhos por um instante. Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos pela tua palavra, pelos testemunhos, pelo louvor, pela tua glória, pelo privilégio de adorar um Deus vivo. Senhor, agora nós vamos expor a tua palavra. A minha oração é que, como nós temos orado domingo após domingo, que saiamos daqui mais parecido com o Senhor. Que o Senhor possa ministrar ao nosso coração, que o Senhor possa gerar algo do céu em nós, que o Senhor possa quebrar todas as barreiras, quebrar tudo aquilo que nos impede de alcançar o Senhor. Senhor, quebrando todo o sofisma, todo a dispersão, toda a religiosidade, toda a mentira. Senhor, todos os espíritos contrários que porventura tenta tirar o propósito desta palavra. Nós denunciamos agora em nome de Jesus e declaramos que o Senhor tem um único poder para agir, o teu Espírito tem um único poder para agir nas nossas vidas nesta manhã. Eu, como ministro da tua palavra, mais uma vez, peço perdão pelo meu pensar, pelo meu falar, ó Pai. Senhor, que não seja eu, mas sim seja o Senhor, que o teu nome seja glorificado e a tua palavra seja expandida nesta manhã,
É isso que eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. 2 pontos que me chamam a atenção, muitos pontos que me chamam a atenção neste texto. Primeiro, é o versículo 5, quando Jesus fala para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Desce depressa. E o outro ponto é o versículo 10, que Jesus, a palavra nos diz que, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Amém? E esta mensagem foi, eu estava me programando para pregar hoje, eu até falei, eu acho, nesses dias, sobre o descanso do Senhor, sobre o Shabat, o descanso. Mas no meio da semana, acho que foi terça, quarta-feira, eu estava colocando as crianças para dormir, né? A Maia agora, todo dia eu tenho que estar lá, pelo menos sentado do lado da cama da Maia. E aí agora eu estou com algumas estratégias. Tem dia que eu coloco meditação, aí ponho lá a música ponho lá o som da natureza, cachoeira, tal. E aí para mim, tem dia que eu coloco livro, enfim, uma série, e aí eu falei, vou colocar. Aí a Maia sempre fala: pai, põe a historinha, põe uma historinha, põe uma historinha. Aí eu falo: qual historinha? Ela: o Caixinhos Dourados. Aí eu coloquei um dia, segunda-feira, o Caixinhos Dourados e deixei lá, tal. Aí na terça-feira o Espírito Santo falou comigo: seja inteligente, coloque uma história bíblica. Aí eu fui lá, procurei Superbook, não tinha, tal, enfim, aí procurei. E achei lá histórias bíblicas no Spotify. Aí coloquei. A primeira história que apareceu foi quem? Esta história a qual nós acabamos de ler. Zaqueu se encontrando com Jesus. E ali eu fiquei escutando, e o Espírito Santo começou a ministrar algo no meu coração. E algo muito interessante que coincidiu com um livro que eu estava terminando de ler. Um livro de Timothy Keller, que é A Cruz do Rei, e falava muito sobre o que a história estava falando. Eu falei: meu Deus, é sobre isso que eu vou falar no domingo. E aí Deus começou falando, e aí eu fui meditando, fui estudando, e nesta manhã eu gostaria de, juntos, que nós pudéssemos meditar e aprender alguns princípios que Zaqueu, esta história, nos ensina e pode gerar algo do céu na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Amém? O texto começa dizendo que Jesus estava entrando em uma cidade, a cidade de Jericó. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. As suas ruínas têm aproximadamente 10.000 anos. Esta cidade se encontrava a 27 quilômetros de Jerusalém. Hoje está ali situada na atual Cisjordânia, na Palestina. E Jericó era uma cidade muito importante para aquela época. Ela tinha uma grande importância econômica, uma grande importância comercial. Era um tipo de um centro comercial da época. Era um ponto estratégico na rota comercial entre Jerusalém, Jordânia, o Mar Morto. Então, Jericó estava situada em um ponto estratégico. E em Jericó era colocado como se fosse a Receita Federal. Em Jericó havia muitos postos de cobrança de imposto. E aí isso nos explica por que Zaqueu morava em Jericó. O texto diz que Zaqueu era o quê? Publicano e cobrador de imposto.
Aqui, meus irmãos, foi a última vez que Jesus estava passando nesta cidade. Por quê? Porque a partir depois de Jericó, Jesus subiria para Jerusalém, aonde ele seria crucificado. E quando a gente vê a história de Jesus na cidade de Jericó, existe algo muito importante. Se você observar, dever de casa, observe ali um capítulo anterior, o capítulo 18 de Lucas, do versículo 35 ao versículo 43, nesta mesma cidade, na cidade de Jericó, Jesus se encontra com outro homem. E quem é este homem que Jesus se encontra? Nesta cidade, Jesus se encontra com dois homens. O primeiro encontro dele é com um cego. Lembra do cego de Jericó? Davi gritando no meio do caminho. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Este foi o primeiro encontro de Jesus. Ele levanta um cego, um homem que vivia à margem da sociedade, ele levanta do meio do caminho. E o segundo encontro de Jesus é com Zaqueu. Quem é Zaqueu? Um publicano e rico. O texto diz, é muito claro isso, no versículo, vamos lá. No versículo 2 do capítulo 19, o texto diz que Zaqueu era publicano e rico. Publicano e rico. Então, na mesma cidade, ele levanta um cego miserável e posiciona ele socialmente e pede para um homem rico descer. Desce depressa. Por isso que eu falei, lembra? Pega no seu coração, desce depressa. E ele fala com um homem rico, fala assim, ó, desce depressa, que convém eu estar na sua casa. Desce, talvez, nesse sentido, Deus está falando assim, ei, você vai ter que descer do seu orgulho. Você vai ter que descer daquilo que você se acha. Desce. Ou seja, o que eu vejo com isso? Deus não tem problema, nem com rico e nem com pobre. Jesus não tem problema de acepção de pessoas. Da mesma maneira que ele fala levanta, ele fala desce. Da mesma maneira que ele fala, ei, eu estou aqui para pegar na sua mão e dizer, eu tenho uma nova história para a sua vida, não importa o que você fez, não importa quem você é, eu estou dizendo, levanta, vem. Mas, porém, todavia, contudo, ele também fala, ei, desce. Eu acho que, sendo sincero, talvez hoje é o que Jesus tem mais falado para a geração de hoje. Desce, porque hoje nós estamos uma geração olhando para o eu, olhando para o ego inchado. No livro de Timothy Keller também, o ego transformado, ele diz que o nosso ego tem algumas características. Ele é inflado, cheio, é como se fosse uma bexiga cheia, ele é dolorido, qualquer coisa dói, ele é ocupado, ele quer fazer tudo para se mostrar, mas ele também é necessitado. Então eu acredito que uma das maiores coisas que Jesus tem falado para a nossa geração é, ei, desce do seu orgulho, desce daquilo que você se sente, desce daquilo que você acha que você é. Ele fala para o rico, ele fala para o pobre, sabe por quê? Porque conforme está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23, o que está escrito lá? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, meu irmão, inclui eu, inclui você, inclui todo mundo. No reino de Deus não existe querubim, no reino de Deus não existe serafim, no reino de Deus não existe sumo sacerdote, o reino de Deus existe os filhos de Deus, lutando todos os dias para ter um encontro real e verdadeiro com Cristo Jesus, para que o Senhor gere algo do céu na nossa vida.
aqui Jesus está fazendo um nivelamento social. Rico, pobre. O que eu aprendo? Como eu já disse, não importa o que eu tenho, não importa o que você tem, no reino de Deus, todos nós somos iguais. E quando eu olho para este texto, uma outra coisa interessante, quando você vai estudar os evangelhos, aqui é a única vez que Jesus se convida para ir na casa de alguém. Lembra lá no casamento, o primeiro milagre? Jesus foi convidado. Todas as outras vezes que ele entrou em uma casa, lembra quando ele foi para a casa de Pedro e curou a sogra de Pedro? Ele foi convidado. Mas neste contexto, Jesus foi convidado para ir. Ele se convida, ele se oferece para ir para a casa de Zaqueu. Então eu queria rapidamente, meus irmãos, falar alguns princípios que Zaqueu, esta história, nos ensina. A primeira coisa que eu queria falar, quem era Zaqueu? O texto já falou, eu já falei algumas vezes, o versículo 2 diz assim: ali havia um homem rico, publicano e rico, chamado Zaqueu. Meu irmão, quem era o publicano? Quem era? Publicano, eles eram cobrador de impostos, trabalhando para o Império Romano. Eu acredito que a maioria aqui já assistiu The Chosen. Mateus era publicano. E quando você vê ali no decorrer da história de The Chosen, o tanto que ele era rejeitado. Pelo fato dele ser publicano, por que ele era rejeitado? Porque ele era judeu, trabalhando para o Império Romano. Ou seja, ele era odiado pelo seu próprio povo. E um dos motivos que ele era odiado, eles tinham a liberdade de cobrar o valor que ele queria. O Império Romano falava assim: ô Zaqueu, vai lá no pastor Rafa e cobra R$100 dele. Aí o Zaqueu vinha e falava assim: ô Rafa, pastor Rafa, você está devendo R$200 para o Império Romano. Ou seja, a fortuna de Zaqueu foi adquirida de uma maneira errada. De uma maneira errada. O dinheiro dele veio à custa de enganar as outras pessoas. Então os judeus consideravam ele como impuro, os judeus consideravam ele como pecador, indigno de participar de qualquer coisa. Quem lembra quando Mateus ia falar com o pai dele? O pai dele falava com ele? Não. O pai dele só aceitou ele depois que ele teve um encontro real com Jesus Cristo. E ele vai lá, pede perdão para o pai dele. Ou seja, os publicanos eram odiados pelos judeus. E rejeitado, não só rejeitado, mas os romanos viam os publicanos como uma pessoa suspeita. Olha que sinuca de bico Zaqueu vivia. O próprio povo dele não aceitava ele porque ele era considerado traidor, pecador, impuro. E a galera que ele trabalhava, que era o Império Romano, falava assim: mano, esse cara aí é meio suspeito. Por quê? Se ele trai o seu próprio povo, o que ele talvez não possa fazer com a gente? Olha só, sabe qual era a única coisa que Zaqueu tinha? Ele era tão pobre que só tinha o dinheiro. Às vezes a gente está maluco vivendo por trás. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, eu não tenho que dizer que você não tem que sustentar a sua família, eu não estou dizendo que você não tem que comer bem, eu não estou dizendo que você não tem que ter uma vida bacana, mas às vezes a gente é tão pobre que só tem dinheiro. E Zaqueu era um exemplo desse. Mas quando você olha para a vida de Zaqueu, Zaqueu tem um significado. Todos os judeus, eles quando recebiam um nome, ele recebia um nome com um propósito. Por exemplo, Benjamim. Nós demos este nome
com propósito. O que significa Benjamin? Benjamin? Aleluia, não fez eu passar vergonha. Eu só esqueci o do Samuel. Como que é? Ih, fez eu passar vergonha. Benjamin, filho da felicidade. Isaac, o Senhor olhou para mim. Ou seja, todas as vezes que eu falo o nome dele, eu estou liberando uma palavra sacerdotal, uma palavra de Deus sobre a vida deles. Por isso, meu irmão, cuidado com o nome que você põe no seu filho. Cuidado. Sabe o que significava Zaqueu? Justo e inocente. Como eu disse, o nome para os judeus tem até hoje tem um significado poderoso. Qual era o nome de Zaqueu? Justo e inocente. Faz sentido com a realidade que ele estava vivendo neste momento? Não. Ou seja, ele estava perdido. Ele estava perdido na sua identidade. Ele estava longe daquilo, do propósito que o Senhor tinha para ele. Sabe, às vezes, e a maioria de nós, eu já falei, eu tenho absoluta certeza que a maioria do qual está aqui já recebeu uma palavra de Deus sobre a sua vida. Mas muitas vezes você tem um nome, você tem uma palavra, você tem uma promessa, você tem um destino, mas vive longe. Zaqueu estava longe do seu propósito, vivendo longe do seu destino, vivendo longe daquilo que os seus pais declararam sobre ele, que o Senhor tinha liberado sobre ele. E quantos de nós temos vivido longe daquilo que Deus nos chamou para ser? E eu tenho absoluta certeza que o Senhor está falando com você hoje, nesta manhã. Ei, meu irmão, você tem um nome. Ei, meu irmão, você tem um propósito. Ei, meu irmão, você tem uma identidade. Segundo a carta do apóstolo Pedro, diz o quê? Que eu e você não somos daqui. Eu não sou daqui, dá um ré aí. Eu não sou daqui. Sou peregrino, estou de passagem, eu não sou daqui. Olha, viu? Quando eu falo que Deus está tocando, vocês não acreditam. Mas tá, meu irmão. Você tem uma identidade, você tem um propósito. Você tem um talento. E quantos de nós, meu irmão, quantos de nós estamos fazendo como aquela parábola que o Senhor entrega o talento, e a parábola diz que o Senhor entrega conforme a capacidade de cada um. Um tinha capacidade para ter um talento, o outro tinha a capacidade para ter 3 talentos, e o outro tinha a capacidade para ter 5 talentos. Deus sabia que cada um podia produzir mediante aquele talento. E o Senhor sabe que você pode produzir, você pode multiplicar a identidade que o Senhor colocou na sua mão. Você não pode enterrar, meu irmão. Você não pode correr para longe daquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida. O nome, a identidade. Ei, você é Zaqueu. E Zaqueu significa justo e inocente. Ah, pastor, mas o meu nome significa sei lá o quê. Mas eu quero te lembrar que na Bíblia tinha um homem que se chamava Jacó, usurpador. Ele usurpou a primogenitura do irmão. O bicho era tão perigoso que ele já veio segurado no calcanhar do irmão. Aí ele rouba a primogenitura do irmão, ele faz um monte de coisa, mas chegou um determinado dia na vida dele, no vale de Jaboque, aleluia, que Deus fez ele passar diante dele. Ele brigou com o anjo, e Deus muda o nome dele, e o nome dele passa a ser Israel. E o que significa Israel?
príncipe do Senhor. Meu irmão, eu não sei qual é o seu nome, eu não sei qual a identidade que você tem vivido até hoje. Hoje Deus quer mudar o teu nome, hoje Deus quer gerar algo do céu na sua vida, hoje Deus quer lembrá-lo do seu propósito e do seu destino. Não abra mão daquilo que o Senhor te confiou, não abra mão, não seja um Zaqueu. Não seja... Pega uma água aqui, Zaque, para mim, alguém aí, por favor. Ou seja, Zaqueu tinha uma identidade. Você tem uma identidade. E aí, no decorrer do texto, você começa a ver algumas coisas que Zaqueu, para se encontrar com Jesus, precisou vencer. A segunda coisa que eu quero dizer para você, obrigado, meu irmão. Zaqueu teve que passar por obstáculos. Meu irmão, a vida cristã é obstáculo. Saia fora do evangelho. Eu estou lendo um livro muito top. Indico para vocês, O Deus que Destrói Sonho do Rico, Rodrigo Bibor, né, Rafa? E uma das coisas que ele fala ali no livro, ele fala assim, meu irmão, Deus quer nos libertar da teologia good vibe. Pastor, o que é teologia good vibe? Que no reino de Deus não tem problema, que no reino de Deus não tem obstáculo, que no reino de Deus não tem dificuldade. Não, meu irmão, o próprio Jesus nos ensina, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Me converti hoje, a varinha mágica me tocou e nada vai mais dar errado. Na teologia good vibe isso é verdade, mas na teologia bíblica, meu irmão, vai ter problema, vai ter dificuldade. E quando nós olhamos para a vida de Zaqueu, Zaqueu tinha algumas dificuldades. Qual foi uma das primeiras dificuldades que eu posso marcar aqui? No versículo 2, fala duas dificuldades. Primeiro, o seu status social. Ele era publicano e ele era rico. Publicano e rico. O primeiro, imagine você, o Elon Musk, que é a bola da vez, né? Sabendo que Jesus ia passar lá na Times Square. E ele não conseguia, o texto diz que ele, e depois é um outro obstáculo, o texto diz que ele não conseguiu chegar perto de Jesus por causa do quê? De duas coisas. Da multidão e do seu status. Mas só que o cara era cheio da grana. E você sabe que gente cheio da grana gosta de dar carteirada. Por um período eu trabalhei no governo do estado, e nós ali fazíamos alguns eventos, chegava deputado federal, chegava algum prefeito de alguma cidade, não tinha cadeira reservada para ele. Aí eu lembro um dia, né, o pai dele é deputado federal e ele é vereador. E o cara chegou lá, militar, chegou lá, falou assim, e não tinha cadeira para ele. Eu era um dos organizadores, aí um dos nossos funcionários chegou, bateu, Roberto, o vereador e o deputado chegou e não tem cadeira para ele. O que a gente faz? Fala, não tem, olha o tanto de cadeira atrás da área reservada que tem. Mas eles falaram que não quer sentar. Aí eu cheguei lá com todo carinho, ô deputado, prazer, tudo bem? Ô vereador, tudo bem? Então, é que nós pedimos e fizemos uma lista com antecipação, a sua galera não nos respondeu, enfim, a sua assessoria não respondeu, então assim nós não colocamos. Sabe o que o cara fez? Os dois sentou e falou assim, desculpa, daqui eu não saio. E aí eu vou fazer o quê? O cara é polícia, deputado e vereador. Peraí, fica aí. Ou seja, a galera gosta de status, a galera gosta de fama. Zaqueu, talvez por ser publicano e rico, e olha só, ele não era só publicano, o texto diz que ele era chefe dos publicanos. Ou seja, todo mundo, os caras que cobravam imposto batiam continência para ele. Ou seja, ele teve que sair do posto dele de rico e de publicano. Ele teve que vencer este primeiro obstáculo. Por isso que eu disse, o que o texto diz? Desce. Zaqueu teve que descer do seu orgulho, talvez, da sua soberba, do que, eu sou isso, eu aquilo, eu sou a última a Coca-Cola do deserto, eu sou a última bolacha do pacote. E muitas vezes a nossa geração está assim.
Nós somos treinados assim, você tem que ser o melhor, o melhor, o melhor, o melhor. Mas o reino de Deus é contra a cultura, o reino de Deus é de ponta cabeça. Aí Jesus fala assim: Zaqueu, primeiro obstáculo, a sua classe social, o seu status social. A segunda coisa que eu vejo, como eu disse, no versículo 3, são 2 obstáculos: a multidão e o seu tamanho. Ele era baixinho, não era do meu tamanho, era menor que eu não sou baixinho. Ele era baixo e tinha uma multidão. Ou seja, quantas vezes nós temos o desafio, o obstáculo de multidão? Talvez eu olhando para este texto, a multidão pode ser o seu trabalho. A multidão pode ser o seu familiar. A multidão pode ser as suas amizades. O que é a sua multidão que tem impedido você de encontrar Jesus? E sai daquela balela. A voz do povo é a voz? Mentira. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a palavra de Deus. Aqui a multidão não foi a voz de Deus. E quando nós vamos para a Bíblia, normalmente a multidão só fala besteira. A mesma multidão que quando Jesus está entrando em Jerusalém, o que ele estava falando? Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Mas também foi a mesma multidão que quando tiveram que escolher entre Jesus e Barrabás, quem eles escolheram? Multidão. Cuidado com a multidão. Não permita, meu irmão, que a multidão impeça de você ver Jesus. Dos obstáculos era a multidão. Um outro obstáculo era que ele era o quê? Pequeno, de baixa estatura. Mas uma coisa que me chama a atenção: Zaqueu fez da sua limitação uma oportunidade. Ele não ficou: eu sou baixinho, tá vendo? Tá vendo? A culpa é do meu pai. Porque hoje a gente culpa todo mundo, não é verdade? A gente vai culpando até chegar Adão e Eva. Não, tá vendo? É por causa dele. A mãe, o vô, aí vai puxando a genealogia até chegar em Adão e Eva. Não. Ele não foi vítima da sua limitação. Ele não foi vítima daquilo que impedia. O que ele fez? Ele pensou, ele gerou algo novo. Ele disse o quê? A dificuldade dele se tornou uma oportunidade de se reinventar, podemos dizer assim. O texto diz que ele fez o quê? Ele observou. O texto diz que ele viu uma figueira e correu até a figueira. Subiu. Oportunidade. Ei, não dê desculpa. Gere algo do céu na sua vida. Gere algo do céu na sua história. Gere algo do céu. Primeiro obstáculo, sua classe social. Segundo obstáculo, o seu tamanho. Terceiro obstáculo, a multidão. O quarto obstáculo era os murmuradores. O texto diz aqui no versículo 7 que todos ficaram bravinhos porque Jesus decidiu ir para a casa de Zaqueu. Porque ali eram muitos judeus, talvez até alguns discípulos de Jesus que conhecia quem era Zaqueu. Talvez fossem os donos da verdade. Aqueles caras que estão na porteira do céu, né? Aqui não, mas em alguns lugares tem a galera que tem a chave da porteira do céu. Você entra, você não entra, você entra, você não entra. E isso não compete a nós. Eu e você só temos que pregar o evangelho, porque quem convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus.
Crítica, meu irmão, vai ter em todo lugar. As críticas da semana é do Dunamis, né? Semana todinha eu só vendo o negócio do Dunamis. Aquela menina que cantou lá, como que é? Evangelho de Fariseu? Que cantou lá. Ela veio cantar no evento aqui em São Paulo do TEL. Aí falou, tá vendo? O Evangelho de Fariseu veio em uma conferência que pagou mais de R$100. Tudo crítica, meu irmão. Tudo crítica. E o meu pastor dizia que nenhum crítico tem um legado. Você já viu, você conhece, vou fazer uma pergunta, você conhece algum crítico de cinema? Não. Porque é legal, estou dizendo, cada um tem o seu, mas trazendo para o reino de Deus, meu irmão, sempre vamos ter palavras contrárias, sempre vamos ter críticas. Mas Zaqueu nos ensina que ele estava determinado. Ele estava determinado que independente de qualquer circunstância, o texto diz que ele queria ver Jesus. Zaqueu queria encontrar Jesus para ter a resposta da sua alma. Ele queria encontrar o propósito de novo. Não importa com o que estão falando de você, tenha uma certeza, que você está na fidelidade da palavra de Deus. Crítica vai vir. Aqui a gente recebe crítica porque esses dias nós fizemos o louvorzão, aí terminou com samba, aí todo mundo ficou dançando. Pastor Rafa com a pastora Mica, todo mundo dançando, eu dançando com a Pamela, todo mundo dançando. Aí, nossa, eu achei da hora, mas você dançando samba é pecado. Falei, pecado é a tua língua, pecado é a tua boca. Então tudo tem crítica, meu irmão. Aí vai ver, a pessoa não faz nada. Ah, mas tem jiu-jitsu é artes marciais, né, pastor? Vai abrir o chakra A, B, C, D, Y, Z. Que diabo de chakra, meu irmão? Tô igual o pastor da presbiteriana, Arival, né? Você come aquele negócio da Bahia? Acarajé? Perguntaram para ele, você come acarajé? Ele falou, eu como. Pastor, mas tem demônio, as baianas que tem demônio no acarajé. Ele, tudo bem, eu pego o acarajé na mão, falo, demônio, 1, 2, 3 para sair, senão eu te mordo. É isso, meu irmão. É isso, crítica, pessoas contrárias vai ter sempre, mas às vezes a gente se molda ao que os outros estão falando do que é a palavra de Deus, meu irmão. Existe uma palavra de Deus sobre a sua vida. Esteja certo que você está debaixo de uma palavra. Esteja certo que você está debaixo de um propósito. Esteja certo que o propósito da sua vida está harmonizado com aquilo que Deus tem para você. O seu propósito, meu irmão, não está só simplesmente para satisfazer o seu anseio. Hoje Deus está dizendo, ei, aqui nós todos somos Zaqueu, precisando de um toque do Eterno para mudar a nossa vida. Deus sempre está disposto a trazer um toque para que nós sejamos mudados. Então, vai ter várias adversidades. Várias. Quais as adversidades que você tem? Eu lembro quando eu me converti, primeira vez que eu fui sair com a Bíblia debaixo do braço, meu irmão, foi uma guerra espiritual. Do começo da rua até o final da rua, eu recebi uns 10. Bíblia, Beto, E eu fechava os olhos. E eu me lembro que meses antes eu tinha negado a Jesus. Quando eu me converti, eu namorava uma moça. E a família bem religiosa. Aí eu estava na casa dela. O pai dela chegou e falou assim, ei, eu fiquei sabendo que você virou Bíblia. Esse negócio de igreja de crente. Eu falei, quem? Eu? Eu não. Quem foi? Foi você, sabe aquela brincadeirinha? Não, eu falei, eu não.
Aí no dia que eu estava descendo com a Bíblia debaixo do braço, e aí o povo começou a me zoar, o Espírito Santo me trouxe essa mensagem: ei, você já negou Jesus, falta só mais duas, se negar vai para o inferno. Falei, não, sou Bíblia mesmo. Aí passava na frente do bar do Bastinho, tinha uma galerinha bebendo cerveja. Falei, sou bêbado mesmo, pelo menos não estou enchendo a cara de cachaça, aquele crente bem maluco, né? Adversidade, meus irmãos, é natural na vida de um cristão. Aí uma outra coisa que me chama a atenção. O texto diz no versículo 3, Zaqueu procurava ver Jesus. A religião de Zaqueu não foi suficiente para responder à necessidade do coração dele. O dinheiro que ele tinha não foi suficiente para trazer a felicidade. Dinheiro traz a felicidade? Não, mas dinheiro dá felicidade? Não, mas manda trazer mentira. Hoje nós infelizmente estamos em uma geração que serve a mamão, que serve a dinheiro, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Mas o texto é bem claro que o dinheiro de Zaqueu não foi suficiente para trazer as respostas da necessidade do coração dele. Ou seja, ele vai buscar a Jesus. Ele estava buscando algo que o seu dinheiro não podia dar. Ele estava buscando algo que o mundo não podia dar. Ele estava buscando algo que os amigos não podiam dar. Ele estava buscando algo. Ele estava buscando a paz. Eu não sei você, mas muitas vezes eu confesso para vocês, Deus, eu daria tudo para ter paz. E sabe uma coisa que eu tenho aprendido, meu irmão? Você tem uma família saudável? Porque não existe família perfeita. Perfeita é só no comercial de margarina. Você tem filhos com saúde? Você tem paz? Você é rico. Você é milionário. Esses dias, meus dois meninos estavam na aula de reforço. Aí a professora deles pegou e falou assim, eles querendo bala, que a professora leva a bala todo final da aula, dá uma bala para eles. Aí ele falou, Pro, cadê a bala? A Pro pegou e falou assim, tá dentro da minha bolsa, pega lá. Os dois olharam e falaram assim, Pro, eu não posso abrir sua bolsa, que é falta de educação. Eu falei, vem Jesus, vem Jesus. Céu na terra, meu irmão, porque às vezes a gente não está entendendo, mas existe algo que está sendo gerado. Vocês estão vendo as devocionais que eu posto deles? É os dois pedindo, pai, eu quero fazer minha devocional. Isso é riqueza. Isso é felicidade. E é uma coisa que me chama a atenção. Zaqueu estava procurando Jesus, mas no meio do caminho ele descobriu que era Jesus que estava procurando ele. Lembra que a gente já fala aqui? Nós não falamos mais, ei, vem aqui, eu aceitei Jesus, eu encontrei Jesus. Jesus estava perdido? O texto diz que quem somos os perdidos somos nós. Jesus estava procurando ele primeiro. Jesus te procura primeiro. O texto diz o quê? Que ele subiu na figueira. E o que Jesus falou para ele? Zaqueu, desce depressa. Tem uma frase muito falada na história do cristianismo. Alguns dizem que foi Charles Spurgeon que falou pela primeira vez, mas é baseado neste texto, que diz assim, quando eu procurei Jesus, eu descobri que Ele estava me procurando. Ei,
Jesus está te procurando. Quando você está pensando, vou dar uma oportunidade para Jesus, Jesus já te viu em cima da figueira. Jesus já te viu chorando. Lembra como, para quem ele fala dos discípulos que eu já te vi? Natanael, eu já te vi, Natanael. Jesus já te viu você chorando, Jesus já te viu você orando pelo seu filho que não volta, Jesus já te viu pela sua empresa que às vezes não está dando certo, Jesus já te viu quando você foi mandado embora do emprego, Jesus já te viu, meu irmão, Jesus já te viu. A palavra é bem clara em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes de você for gerado. Deus, por que eu passei por tanta dificuldade? Não pergunta o porquê, pergunta para quê. Todas as coisas têm um propósito de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Zaqueu achou que estava procurando Jesus, mas Jesus estava procurando ele. Aí o outro ponto. O que Jesus fala para ele? Desce depressa. Desce depressa. Desce depressa. Lembra que foi a última vez que Jesus passou por Jericó? O que Jesus... Meu irmão, não tem a ver como... Sabe aquele terrorista, aquele terrorismo gospel, aquele terrorismo... se você não aceitar Jesus hoje, você vai para o inferno. Não tem a ver com isso. Eu estou querendo dizer, eu estou explicando o texto, que o texto diz que era a última vez que Jesus passava por Jericó. E Jesus chega em Zaqueu e fala assim, ei, desce depressa. Será que Deus não está falando para... Não, vou melhorar. Eu tenho absoluta certeza que Deus está falando para você hoje. Desce depressa. É hoje. O tempo de Deus para a sua vida é hoje. A gente cai no engano, eu preciso estar preparado. Eu preciso do momento certo. Meu irmão, o momento certo para a sua vida, o momento certo para a sua história se chama hoje. Desce depressa. Não adianta querer vir perfeito, você tem que vir, a Bíblia diz, fala, vem do jeito que você está. E aí Deus no caminho vai fazendo a libertação, no caminho Deus vai mudando a sua história. Ei, eu ainda, cada um de nós aqui estamos no caminho, sendo moldado pelo Espírito Santo de Deus. Só precisa entrar, só precisa dizer, Jesus, eis-me aqui. Desce depressa. Jesus chega e fala, desce depressa. Aí no mesmo versículo, olha o tanto de coisas extraordinárias que a gente aprende neste texto. No mesmo versículo, capítulo 19, versículo 5, Jesus chama Zaqueu, fala, desce depressa, e o que ele continua dizendo? Convém que eu pouse na sua casa nesta noite. O que é isso, meu irmão? Convém ficar hoje em sua casa. Jesus estava. Lembra que eu já falei lá no começo, foi a única vez que Jesus se convidou para ir para a casa de alguém? Jesus estava dizendo para este homem, ei, eu quero algo mais profundo com você. Você chama alguém desconhecido para entrar na tua casa? Você chama alguém que não tem relacionamento, intimidade para entrar na tua casa? Jesus está dizendo para Zaqueu, eu quero ter comunhão. Jesus está dizendo para Zaqueu, eu quero que você deixe de ser multidão. O texto diz que uma multidão fazia o quê? Não permitia que Zaqueu chegasse. Multidão, meu irmão. E quando você olha para a multidão só estava buscando. Quando você olha na Bíblia, a multidão sempre está querendo só satisfazer as suas necessidades. Mas Jesus está chamando a Zaqueu para ir além das suas necessidades. Está dizendo, eu quero
sentar à mesa. Jesus está dizendo para a multidão, lembra que a multidão ficou chateadinha, murmurando? Jesus está dizendo, ei, não importa quem esse cara é. Ele é publicano, ele é pecador, ele é impuro. Tô nem aí. Eu só quero relacionamento com ele, porque eu sei que quando um relacionamento for gerado, algo do céu vai gerar na vida deste homem. Quando eu ir na profundidade, vai acontecer algo na vida deste cara. A profundidade vai além das suas vontades. A profundidade vai além das suas necessidades. A profundidade tem a ver com voltar para agradecer. Eu já preguei aqui voltando para agradecer. Lembra dos 10 leprosos? Eu não vou fazer aquela piadinha. Quantos voltou? Nenhum. Não. Mas um rapaz, ele volta. O texto diz que ele é curado no caminho. Os 10 é curados no caminho. Mas um volta. Ele sai da multidão, ele sai do milagre e gera relacionamento. O texto diz, para aquele leproso, diz, a salvação chegou na sua vida. Da mesma maneira que Jesus disse para Zaqueu. Jesus chama ele para algo, chama ele, desce, vem depressa. Zaqueu vai lá, responde, desce, vai para casa. E o que acontece no versículo 9? Jesus olha para ele e fala assim, hoje houve salvação na casa. Hoje houve salvação. Se eu fosse Lucas, eu só inverteria o versículo. O versículo 8 ia para o 9 e o 9 ia para o 8. Porque alguns dizem aqui, porque o texto diz no versículo 8 que Zaqueu foi lá e disse, olha Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens, aí restitui. Aí fala, está vendo? Ó, foi uma atitude que gerou a salvação na vida de Zaqueu. Não. A salvação gerou a transformação, a atitude na vida de Zaqueu. Houve a evidência. E quando Jesus entra, quando Jesus gera relacionamento, quando Jesus gera transformação, existe uma evidência. Nós não somos salvos pelas obras, mas a obra é a evidência da minha salvação. Aí começou a ter as evidências da salvação da vida de Zaqueu. Qual foi a primeira evidência? A prontidão de obedecer a direção, o chamado de Jesus. Ele obedeceu. E quantos de nós temos dificuldade para obedecer, meus irmãos? Ele obedeceu. Ele obedeceu. Ele obedeceu. Aí uma outra coisa, o Espírito Santo gerou uma responsabilidade social. O que ele fez? Em prontidão, vou devolver, vou restituir 4 vezes mais. Por quê? A salvação gerou a disposição para entregar. Por quê? E olha que interessante, o toque de Jesus foi tão poderoso na vida deste homem. Ele era rico, publicano. Quando nós falamos da história dos publicanos, eles enriqueciam ilicitamente, roubando, cobrando a mais. E o toque de Jesus faz ele não dar mais valor no dinheiro. Ele volta para corrigir a rota dele. O toque de Jesus faz você voltar, sair da lama.
Daqui uns dias vai ser postado um minuto de sabedoria que eu falei que Deus nos ensina a não voltar, a não olhar para trás. Porque muitas vezes eu e você temos saudade da cebola. Temos saudade do pecado. Mas aqui, meu irmão, está um cara era rico, tinha tudo, mas não tinha nada. No livro do Timothy Keller, eu estava lendo, e ele diz que um grande teólogo, Michel Wilcock, fala uma frase muito interessante que diz assim, ó: os cristãos valorizam o que o mundo considera insignificante e suspeitarão daquilo que o mundo considera desejável. As coisas que o mundo, presta atenção nesta parte, as coisas que o mundo coloca no fim da lista estão no topo da lista do reino de Deus. E as coisas que tidas como suspeita aos olhos do reino de Deus são valorizadas pelo reino deste mundo. O que está no topo da lista do reino deste mundo: poder, dinheiro, status, fama. E ele termina dizendo que a lista do reino de Deus é invertida. A lista do reino de Deus, a pirâmide do reino de Deus é invertida. Você quer ser o maior, seja o menor. Quer ser o maior, sirva o próximo. Meus irmãos, da mesma maneira que Jesus entrou e mudou a vida deste homem, nesta manhã Ele pode mudar a minha vida e a sua vida. Eu não sei se hoje, talvez você é como o cego Bartimeu, o cego de Jericó que Deus quer levantar. Ou você é Zaqueu. Mas o texto termina no versículo 10, dizendo que o Filho do Homem veio salvar aquele que estava perdido. Talvez você está perdido na sua religiosidade, no seu pensamento, na sua vontade. Eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Deus está aqui, meu irmão. Quer mudar a sua vida? Quer mudar a sua história? O texto foi claro. O que Zaqueu tinha perante a glória de Deus não foi capaz, o que Zaqueu tinha não foi capaz de suprir a maior necessidade dele, que era a necessidade da alma, era a necessidade do coração, era a necessidade que ele estava perdido. Ele tinha perdido a sua identidade, ele tinha perdido o seu nome, ele tinha perdido a sua reputação. E Jesus vem e restitui. Jesus vem dar um novo plano. Jesus vem dar um novo destino. Este é o Deus que nós cremos. Ontem, mais uma vez, eu assisti Paulo, o apóstolo de Cristo. E quando eu vejo este filme, algo mexe comigo. Duas cenas, né? É uma ficção, mas mexe comigo. Uma, eu acredito, a Bíblia não relata isso, mas outra, a história relata isso mesmo. Uma das coisas é, do nada, os cristãos invadiram a prisão a qual Paulo estava, mataram alguns guardas e tentam abrir a cela que Paulo estava. Ele falou: ei, quem te mandou aqui? Foi Deus? Não, eu vim por causa de você. Ele falou assim: eu não estou precisando da sua ajuda.
o meu Redentor vive, o meu Deus vive, vai embora. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Talvez era a mudança da vida dele, mas ele decidiu obedecer a Jesus Cristo. Ele decidiu ter um encontro real e acreditar naquilo que o Senhor falou para ele através da palavra. É a mesma coisa, meu irmão. Deus está dizendo: ei, existe um Deus que pode todas as coisas na minha vida e na sua vida. E uma outra cena, Nero prendia os cristãos e levava para o Coliseu para ser morto por feras, para alegrar a multidão. E Lucas ia ser morto desta maneira. E, enfim, e um dos prisioneiros falou: ei, eu conheço você, você é Lucas, aquele que andava com Paulo. Ei, você sabe o que vai acontecer com a gente? Aí Lucas, sabendo, disse assim: irmão, amanhã vai ter jogos. E nós vamos entrar na arena para morrer. E Lucas começa a pregar para aqueles irmãos, dizendo: ei, nós vamos voltar para casa. Ei, o Senhor está nos esperando. Ei, a nossa fé é maior do que tudo isso. Vamos orar, meu irmão. E aí ele pega na mão dos irmãos e começa a dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ei, meu irmão, da mesma maneira que Deus gerou algo do céu na vida de Zaqueu, na vida de Pedro, na vida de Paulo, ei, ainda há esperança em Cristo Jesus. Talvez você tentou pela sua força, talvez você tentou por aquilo que você é. Ei, você, desculpa eu te decepcionar, você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque sozinho nós não conseguimos nada. Desce depressa. Se coloque de pé, meu irmão. Deus está aqui. Eu tenho absoluta certeza que Ele está aqui, meu irmão. Não perca tempo, feche seus olhos. Alguns aqui o Senhor está dizendo: eu estou te dando um novo nome. Eu estou restituindo o teu nome. Eu estou restituindo o teu nome. Ei, pega isso no seu espírito. O Senhor está dizendo: algumas pessoas aqui, eu estou restituindo o teu nome. O Senhor está dizendo a algumas pessoas: